Hora da aula, matemática. Medida de massa. As medidas de massa surgem para auxiliar a pesagem de objetos no dia a dia. Atualmente é bastante comum fazer-se compra de objetos que são vendidos de acordo com o seu peso, como verduras, carnes, ouro, entre outros. Pelo sistema internacional, utilizamos como principal unidade de medida o grama, seus múltiplos quilograma, hectograma e decagrama, e seus submúltiplos o decigrama, o centigrama e o miligrama. Entre múltiplos e submúltiplos da grama, existem alguns que são os mais raros no dia a dia, e os mais comuns de fato são o kg, quilograma, o g, o grama, e o mg, miligrama. Existem outras unidades de medidas utilizadas para transações específicas, como o arroba, o quilate e a tonelada. Como se mede a massa dos objetos? Através de balanças. Veja aí o exemplo de vários tipos de balança. Com essas balanças podemos verificar o quilo do café, o quilo do açúcar, o quilo do trigo, entre outros produtos. Múltiplos e submúltiplos. Veja aí os múltiplos e submúltiplos do grama. Os múltiplos dos gramas são o decagrama, o hectograma e o quilograma. Cada múltiplo ele é 10 vezes maior ou menor do que o outro. Veja os submúltiplos: o decigrama, o centigrama e o miligrama. Por exemplo, o quilograma ele é 1000 vezes maior do que o grama, ou seja, ele é múltiplo. Você multiplica 1 grama, multiplica por 10, você vai ter quem? O decagrama. Multiplicando por mais 10, você vai ter o hectograma. E multiplicando por mais 10, você tem então o quilograma. Tá bom? E os submúltiplos? Os submúltiplos você divide por 10, tá bom? Então, se eu tenho 1000 miligramas e divido por 10, eu tenho 100 centigramas. Se eu divido por 10, eu tenho 10 decigrama. E se eu divido por mais 10, eu vou ter 1 grama. Então, 1 grama é igual a 1000 miligramas. 1 quilo são quantas gramas? 1 quilo vezes 10, ou seja, vezes 10, porque eu estou indo para casa do hectograma. Então, 1 quilo equivale a 10 hectograma. Agora, 10 hectogramas vezes 10 é o mesmo que 100. 100 o quê? 100 decagrama. 100 decagramas vezes 10 é igual a 1000 gramas, ou seja, 1 quilogramas é igual a 1000 gramas. 1500 gramas são quantos quilogramas? Se você tem 1500 gramas e quer saber quantos quilogramas são, você precisa dividir 3 vezes este número por 10. Então, 1500 dividido para 10 é 150 decagrama. 150 decagramas dividido para 10 é 15 hectograma. 15 hectogramas dividido para 10 é 1,5 quilograma. Sim, você viu que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Neste caso, basta pegar o valor que você tem em gramas e dividir para 1000. E assim você vai ter o valor em quilogramas. Tonelada é utilizada para medir objetos que possuem massa muito grande, sendo que 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Por exemplo, em vez de você dizer que um elefante asiático pesa em média 4000 quilogramas, dizemos que ele pesa 4 toneladas. Animais de grande porte são normalmente pesados por toneladas. Mas há outras aplicações também, como no peso de navios e outros objetos grandes.
Quilate, bastante comum para negociações de metais preciosos. O quilate remete à quantidade de ouro que uma aliança possui, por exemplo. Um quilate corresponde a aproximadamente 200 mg, ou seja, 0,2 gramas. Arroba. É utilizada em grandes negociações agropecuárias. Os gados são geralmente cortados por preços em arroba, sendo que um arroba corresponde a 15 kg.